Bem-vindo a mais um Conexão Cultura, o programa que conecta você à cultura em São José dos Campos. E para esse programa, que vai ao ar no mês das crianças, eu trouxe uma pauta especial. Eu vou conversar com um contador de histórias infantis, que também é autor independente de 2 livros. A gente vai conversar com ele sobre como é criar esse conteúdo cultural para crianças e também sobre os trabalhos que ele desenvolve aqui em São José. Tem oficinas, várias coisas que vocês vão descobrir. Vamos lá? Agora sim, eu tô com o Marcelo Fernandes. E Marcelo, a sua formação é filosofia, né? Você é graduado em filosofia. Qual que foi a influência como que você utiliza, né, a filosofia para conversar com as crianças? Você usa no trabalho? Sim, meu trabalho é por formação que eu tenho, né, na filosofia. Me formei em 2004. Então, final de 2003, 2004, então isso influenciou muito o meu trabalho, porque a gente acaba ficando pensando, vendo esse tipo de coisa, então a gente sempre está assim, meio que meditando, né? Trazendo alguma, por exemplo, ética, informações, assim, reflexão. Então isso marca sempre a minha vida, isso todo mundo fala, as pessoas veem, nossa, você gosta de falar nesse sentido, pensa. Então sempre eu procuro, nesse sentido, trazer a filosofia dentro, principalmente temas de ética, temas que são mais delicados para a criança, né? Sim, e tem tudo a ver, né, trazer isso. Uma questão, assim, que eu tenho é que com esse acesso à tecnologia, né, que as crianças têm hoje, muito forte, acesso à internet, como que você vê, como elas recebem esse seu trabalho? Sabe, literatura, elas leem? Então, eu, assim, particularmente, gosto muito de literatura, gosto muito de ler, assim, coisas infantis, livros. Primeiro que marca a gente, né? Quando a gente é criança, a gente gosta de ler essas historinhas e tal. E uma pessoa que me marcou muito foi Monteiro Lobato, né? Então ele marcou muito as histórias do sítio, e eu gosto muito da questão de natureza, então isso já vem marcando eu, né? Eu nasci em São Paulo, né, na capital, cidade grande, tudo, e com 8 anos vim morar aqui em São José. Naquela época era muita TV, né? A gente assistia muita TV, então eu consumi muito TV Cultura, gostava muito dos desenhos, programas como X-Tudo, Castelo Rá-Tim-Bum, então tinha muito essa influência comigo, né, de assistir esses desenhos e marcar. Mas em 2016, quando eu comecei a ter esses primeiros sinais do meu trabalho, isso voltou à tona muito forte, então eu comecei a ver isso como algo bem especial, né? Então aí eu comecei a trazer, e aí comecei a ler os livros mesmo de Monteiro Lobato com outros olhos. Então li toda a obra de Monteiro Lobato e fui vendo e trouxe essas características para a minha obra. Então eu trouxe, porque ele é do Vale do Paraíba, então isso já me marcou, porque eu estava vindo morar aqui no Vale do Paraíba, e a natureza, ele fala muito da questão da natureza, dos animais, a onça, traz essa figura, e também a coisa da roça. Minha família toda é da roça, né? Minha mãe, meus pais são de Natividade da Serra, são de Paraitinga, então traz muito isso. E eu convivendo muito, e morei em várias cidades aqui do Vale, e aí a gente acaba trazendo isso como algo especial, e aí eu trago isso na obra. Então, assim, você tem como sua grande influência Monteiro Lobato? Sim, hoje é assim que eu tenho, porque, por exemplo, os meus personagens, Monteiro Lobato tem uma característica dos animais falam, né? Então ele traz essa realidade, né? A gente vê Você gosta disso, porco. te encantava, né? Então isso mexeu muito comigo, porque de falar, então meus personagens, os meus animais falam também, né? Só que eles não falam com os humanos. Então eu trago isso, conversam entre si, então os meus personagens, o Francisco, Maria e Zezinho, eles não entendem o que os animais estão falando, mas os animais entre eles entendem, tanto que eu tenho várias historinhas no meu canal que são só os animais, não tem influência humana nenhuma. E assim, Monteiro Lobato te influenciou, como que você imagina? Você acha que você pode ser uma influência para essas crianças com que você lida? Quem sabe futuramente? Porque assim, você vê um escritor, um autor te influenciou e você acabou se tornando um autor também, contador de histórias. Você acha que você pode inspirar as crianças assim também? Você imagina isso? Então, eu
pelo que eu percebo, né, que eu vejo, as crianças, muitas são influenciáveis, assim, no sentido bom da coisa, né? Eles gostam dos personagens, eles gostam dos animais que eu trago, e eles, assim, se identificam bastante. E não tem idade, né, assim, de crianças. Eu trabalho com um específico de 6 a 11 anos, mas os pequenininhos gostam e os maiorzinhos também sempre estão junto comigo, né? Então, e eles que influenciam mais os pais quando vê, os pais, né? Também, então? Então, principalmente os avós, que são pessoas que tiveram contato com a natureza, a roça, eles se identificam muito com o meu trabalho, né? E as crianças, quando Nossa, vê... então não é só criança, vai pai, vai avó. Então, eu tenho não. um exemplo que eu participei da FLIM em 2017, e aqui do Parque Vicentina Aranha, e aí trabalhando lá, né, um menino viu o meu livro, ele tinha acho que 4 anos na época, e ele queria o livro, e a mãe olhando assim, falou assim, não, vamos ver outra coisa, e saíram, né, ela fez lá a cabeça dele e saiu, e eu também, Na já tá volta a gente compra. Na hora a gente compra, né? Volta a gente Na compra. verdade não era para comprar, mas só que o que aconteceu é que passou uma meia hora, ela voltou. Ela voltou e o meu filho quer o seu livro. E quer porque quer o seu livro, por causa dos bichinhos que estão no livro, né? Então isso marcou muito eu, assim, particularmente. Então isso mexeu. E a outra também, alguns produtos. Por exemplo, tem uma amiga, uma avó, né? Que ela compra tudo pro filho dela da preguiça, né? Então tudo ela gosta da preguiça. Eu queria, inclusive, uma preguicinha então, e não tinha. Almofada. E ela falou assim, ó, tem lençol? Eu fui criando lençol para ela do preguiça e tudo para ele é preguicinha, preguicinha, preguicinha. E a história do preguiça ele gosta muito, né? Que chama O Casamento das Maritacas. Então o preguiça ele é quase que meio que protagonista da história. Então a criançada gosta e se identifica muito. Isso para mim influencia, ajuda, né? Tem uma escola de Minas Gerais que ela estudou o meu livro, eles fizeram um trabalho e ganharam prêmios, tudo lá na cidade deles. Então isso para mim foi... Levaram assim como didático para as crianças? Isso, didático com as crianças, isso eu tenho com um carinho muito grande, né? Isso me ajudou bastante a perceber que a minha obra também influencia também a escola. O potencial, né? Isso. Você acha que a tecnologia, a internet, ela não rouba o espaço da literatura para a criança hoje em dia? Você acha que ainda você consegue conquistar a criança ali na contação de história? Então, a tecnologia, ela mexeu muito com a gente, né? E principalmente na pandemia aí, ela simplesmente forçou todo mundo ou aceita a tecnologia ou não aceita, né? Trabalho em casa, né? Usando a tecnologia, você compra as coisas tudo pela internet, então já foi meio que forçando isso, né? A contação de história, todo mundo gosta de ouvir uma história, né? Isso está dentro de nós, a gente quer ouvir uma história e às vezes a gente, ouvindo aquela história, mexe muito com o nosso guçado, memória, essas coisas, então eu trabalho isso junto na história via tecnologia. Então tem o meu canal, tem lá minhas histórias. O desafio é o tempo, né? Todo mundo está acostumado a quanto mais rápido trocar. Então, e a história não, a história tem um significado. Então, às vezes, né, você entra, vai assistir uma história, você quer ver o final. Então você vai dar uma enroladinha assim, então consegue segurar as crianças. Então a tecnologia ajuda nesse sentido de você trazer mais próximo a criança das pessoas. Eu aprendi a lidar com isso. Então, principalmente como a gente aqui está na TV, né? Então a câmera, como falar, como você olhar, ver, né? Então isso me ajudou bastante com alguns cursos que eu fiz. E aí a gente vai aproximando da criança. E brincar com a câmera, né? Tem muita gente que tem medo, né? A tecnologia vem, tem gente que tem medo. Nossa, a câmera começa a tremer. Eu já brinco, já aproximo, então isso ajuda. Então, aí você vai dependendo... alguma coisa, de repente, quando você vai contar a história, a criança usando o celular? Então, a criançada, como eu falei, ela é rápida. Então, a gente tem que ter uma sequência de coisas que vai atrair a criança. Então, então eu, por exemplo, técnicas de contação de história, a gente cria suspense, a gente faz alguma graça. Então, isso traz você de novo para a criança ficar ali assistindo, né? Então, você tem que, a cada momentinho, você tem que inventar alguma coisa. Para dar um sustinho na criança. Mas isso é também público, né?
Então, por exemplo, quando eu conto história para 300 crianças, 400 crianças, eu tenho que se virar. Porque criança é sincera. Gostou? Gostou. Não gostou? Ela vai tirar fora. Então, isso, quando eu estou em público com muitas crianças, eu tenho que criar isso. Não, e trabalhar com criança não é mole não, né? Você tem alguma história, assim? Porque deve ser um desafio, né? Qual que foi o seu maior desafio, assim? Então, tenho vários desafios com criança. Todo dia é um desafio. Quando você entra no palco, quando você vai trabalhar com a criança, você tem que estar preparado para o improviso, né? Então, isso eu já aprendi a lidar com esse improviso. Então, tem improviso de sons, tem improviso de tempo. Aí alguma coisa acontece. Então, aí eu tive um probleminha, assim, quando eu fui numa escola, a diretora chegou para mim e falou assim, olha, ninguém conseguiu juntar as crianças aqui. Então, as outras contadoras de história que vieram aqui, simplesmente não conseguiram terminar e tal. Você tem certeza que você quer fazer? Eu falei assim, não, pode deixar. Nossa, que a gente que se animador, vira, né? Que animador. Ela veio assim com o negativo, né? Mas eu falei assim, não, eu vou enfrentar isso, quero ver o que vai acontecer, né? Então aí colocaram 300 crianças e a criançada toda assim, lá tudo. E aí de repente 2 moleques começaram a brigar no meio do público, né? Enquanto eu tava contando história, eles começaram a brigar. Começaram a se pegar. Então acabou o foco seu, né? O foco foi as 2 crianças, abriram uma roda. Que eles tinham, hein? Eu acho que 7, 8 anos, assim. Aí abriu a roda, assim, né, pra todo mundo ver o que tava acontecendo. É igual ao ringue, né? Abre pra enxergar. Eu vendo naquele momento, eu falei assim, eu tenho que agir, tenho que pensar rápido. Então eu peguei e chamei um dos que estavam brigando. Você quer aparecer? Então vem comigo. Aí eu fui e peguei um menino e trouxe pro palco. Primeiro que já melou a briga, né? Já melou. E aí eu trouxe pro palco, ele ali no palco, ele queria aparecer, então ele vai aparecer. Dei uma função para ele na hora da história, né? Ele lá pegou um cavalo e falou assim, olha, você vai estar com o cavalo aqui. E ele ficou zanzando, enquanto eu continuei a história. E assim acabou, todo mundo participou, gostou da história e a diretora veio, como que você conseguiu fazer isso, aquilo? Né? Mas é experiência que a gente vai lidando com criança. Porque a criança é muito sincera e elas vão ter. E aí a gente tem que criar isso na hora. A gente tem que pensar e ver o que eu posso fazer. E isso que me ajudou muito foi o circo. Né? Trabalhar com o pessoal do circo, eles têm essa brincadeira, o palhaço brinca com a situação. Você, inclusive tem projeto, não tem? Ou trabalha em parceria com projeto, com um grupo? Então, eu hoje trabalho com a Fundação Cultural desde 2018. A gente tem um trabalho que chama Projeto Arte nas Ruas. Né? A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar bastante sobre isso, sobre as oficinas que você desenvolve, né, com eles, e também os livros que você lançou, tá? Espera só um pouquinho que vai ser no próximo bloco, a gente já volta para falar disso. Bom, agora a gente está de volta e a gente tinha parado a conversa falando do projeto que você desenvolve lá com o Grupo Arte na Rua, não é? Lá da Fundação. Isso, é um projeto da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, né? Que eu estou desde 2018 lá, fazendo parte desse grupo, que é uma mistura de artes, tem circo, música e teatro, né? No caso eu sou identificado como teatro, contação de histórias. E a gente faz diversos trabalhos todo mês na cidade, né? Então, quando tem festa, eventos, escolas, então a gente sempre está trabalhando nesse sentido. E isso para mim tem sido muito bom, porque eu tenho aprendido a estar com as pessoas, estar na rua, e a gente tem que se virar, o improviso. Então isso ajuda bastante. E a gente conta diversas histórias, né? O pessoal gosta, tem gostado muito, principalmente como essa história que a gente acaba brincando, trazendo as pessoas para a história, então isso ajuda bastante. Eu vi que uma outra coisa lá no seu conteúdo, no seu site, uma outra coisa que te trouxe, né, que fez com que você começasse a produzir conteúdo cultural para crianças, foi a sua filha. Você já via histórias... Como é que foi? Ela já acompanhava? Tinha uns personagens preferidos? Isso te inspirou? Então, eu em 2016, eu estava desempregado e aí a minha esposa achou melhor assim, fica com ela por enquanto, eu tinha acabado de nascer, estava com 6 meses.
fico com ela pra gente tentar um outro emprego, até conseguir um emprego melhor e tal, tudo. Isso foi a proposta. Mas eu convivendo com ela ali, um bebezinho, um homem, né, com bebê, então foi todo um desafio, né, de cuidar, de limpar, dessas coisas todas. Mas eu fui voltando aquele lado infantil meu dentro assim. E aí eu falei assim, nossa, mas... E ela assistindo aqueles desenhinhos, de novo, a TV Cultura, trazendo lá Dora Aventureira e outros desenhos, né? Eu comecei assim, a Turma da Mônica, e aí eu falei assim, puxa, isso começou a mexer comigo. Só que o que mexeu foi assim, quem criou os desenhos? Será que o desenho veio do nada? Então isso eu fui pesquisar. Aí eu comecei a pesquisar. Então eu cheguei em Monteiro Lobato, li de novo todas as obras dele. Eu cheguei na Turma da Mônica, que é o Maurício de Souza, toda a história dele, tudo. Então isso mexeu comigo. Eu falei assim, por que não criar a minha? Né? E aí foi que quando nasceu Os Sonhos de Francisco, que é uma experiência minha do Vale do Paraíba e em Minas. Eu fiz bastante trabalhos em Minas Gerais, então isso me mexeu um pouquinho. E São José é cidade mineiro, né? Então tudo tem mineiro aqui em São José. E aí eu trouxe isso para dentro da história. Então eu criei 3 personagens que são mineiros, né? São da cidade do sul de Minas, Passa Quatro, e eles moram lá no Pé, que é um bairro, chama Pé do Morro. Existe mesmo? Existe esse bairro mesmo. Se você vai para Itanhandu, Caxambu, você passa por Passa Quatro e é o último bairro de Passa Quatro, aí já entra em Itanhandu. E então, assim, isso eu trouxe isso para a história. Então tem o Francisco, que é um nome comum, né, assim, no Brasil. Depois o Zezinho, que traz essa característica de caipira, e eu também me visto um pouco dessa ideia do caipira, mas eu não fico falando, não fico trazendo assim, diretamente, né, o caipira. E aí é mais por uma questão de folclore, de trazer essa imagem. E uma imagem feminina, que é a Maria. Então eu trago essas 3 crianças que vão fazer essa aventura na natureza. E aí, como eu falo do Vale do Paraíba, eu trago características do Vale. Que são os animais silvestres que a gente tem aqui, que está em extinção. E depois também um pouco da cultura, né? Que é a cultura caipira, a cultura do café, o Rio Paraíba do Sul. Então eu acabo trazendo junto dentro da história. Os temas mais recorrentes, pelo que eu percebi, é o quê? Meio ambiente... o meio ambiente e a cultura, né? Cultura, do Vale do Paraíba, né? Então, os personagens, eles são diretamente... O meio ambiente, gente. A galinha. Então, assim, a história eu contextualizo na época dos tropeiros. Então, foram os tropeiros que ocuparam o Vale do Paraíba e eles que criaram mesmo o Vale do Paraíba. Assim, foi povoando e foi... principalmente depois na época dos bandeirantes, que também as cidades foram nascendo e tudo. E aí eu trago essa característica, por isso que os meus personagens vêm fazendo esse caminho, que é um pouco da estrada real, aquela coisa que a gente tem. Eu vi lá, né, vi no seu site, vi que você tem isso, porque o título lá dos livros, né, Sonhos de Francisco, né, então tem aí a palavra sonhos. Eu vi também que você coloca que são histórias que encantam e transmitem valores. Quais são as mensagens, então? Explica pra gente que você tenta levar para as crianças, que você leva para as crianças, sobre, né, transmitir valores, isso é muito importante, né, para a criança. Então, sonhos, primeiramente eu trago porque toda criança tem sonhos, né, então, e essa ideia de sonhar, né, tem muita criança que já não sonha mais, né. Criança já? E já a criança não quer sonhar por cada vida, a situação, principalmente... É triste a gente ver, né, adolescentes que, né, a gente tem casos, né, de suicídio e tudo, porque são pessoas que não tem mais sonhos, né, não tem aquele sonho, move a gente, né, leva a gente para frente, traz esperança. Então, assim, eu trago essa questão dos sonhos. E é o sonho do meu personagem conhecer a natureza. Na verdade, ele escuta uma história que é da árvore. Então tem uma árvore, a senhora Jequitibá, e ela que conta a história para os meus personagens. Então, e essa senhora Jequitibá é a árvore de Jequitibá que temos aí no Eugênio de Melo, que é uma árvore que tem 500 anos, tem muita história, já tentaram derrubar ela, já fizeram teste de nuclear, assim, de carro de guerra em cima dela. Tem muitas histórias que eu pesquisei, a gente foi vendo,
da árvore que está ali resistindo. Botaram fogo várias vezes e ela está lá. Então isso eu trouxe para a história. Tem a história dessa árvore aí no livro? No começo da história do livro, eu falo dessa árvore, né? Então essa árvore que conta a história. E aí as crianças ficam todas empolgadas no final, eu quero conhecer esse Vale do Paraíba, que negócio é esse? Então é um negócio do sonho, uma mistura que a gente traz dentro da história. E junto com o meio ambiente, né? Isso, aí pensando no meio ambiente. Então eu trago os personagens, que são os animais, a onça, né, que é a jaguatirica, que é uma onça que está em extinção, depois o preguiça, quantas vezes eu encontro preguiça na estrada, e então temos preguiça, tamanduá, acha que não tem, mas tem, eu já achei, uma vez apareceu na avenida aqui em São José, um tamanduá bandeira morto, então alguém me pegou e não soube cuidar, morreu e jogou do lado de uma árvore, assim no chão, na avenida Demar de Barros até. E tem fotos, tudo, quando passou na televisão. Toda essa informação que você pega, você traz... claro, não dá pra jogar uma história dessa na criançada, mas então você transforma essa informação que você recebe e transforma para levar para as crianças, isso, né? Como preservação e cuidado, né? Porque a gente tem tanto cuidado com o pet, né? Fala pet, cachorro, gato, é aquela coisa de você cuidar, e às vezes os animais silvestres a gente não tem, ele tem o lugar dele na floresta, na coisa, mas ele também precisa de um certo respeito e cuidado, né? Que a gente sabe que tem muitos antigos caçadores e outras coisas. Até a música que eu fiz, né? Que é do Muriqui, que tá lá no meu canal, não sei se chegou a ver, e aí ele fala desse caçador, né, que quer também judiar do meio ambiente. Então a gente traz essas ideias que são... Vem um pouco esse lado filosófico da gente, que aí eu penso um pouquinho do cuidado, da ética, e todas as minhas histórias têm uma mensagem. Eu sempre procuro trazer uma mensagem do bem, a mensagem que possa as crianças ajudarem a pensar e a cuidar e a ser um mundo melhor, né? É essencial trabalhar isso com as crianças, né? Então, assim, resumindo sobre tudo que você tem, né, desses produtos, você tem os livros, né? Dá para ter acesso a... Tem bastante coisa no YouTube dele, né? A gente vai deixar o endereço do canal dele no YouTube aqui também. E também tem as oficinas que você desenvolve com o pessoal, tem como participar, né? Lá na Fundação Cultural. Com a experiência que eu tive de criar a minha literatura, os meus livros, isso trouxe para mim uma experiência para também criar histórias, oficinas. Então hoje eu presto serviço para a Fundação, mas eu trabalho na Fundaz. Então, já estou 3 anos na Fundaz lá. Tem oficina de criação de história, né? De criação de histórias, poemas, diversas coisas que a gente faz com as crianças. E tem uma oficina também com o pessoal adulto. Hoje eu trabalho com o CAPS, né? Então, também pela Fundação, pego pessoas que estão com, assim, certa fragilidade psicológica. E isso tem sido uma experiência muito legal, muito bonita de fazer esse trabalho. Eu tinha uma oficina também aberta para todo mundo, mas ainda por enquanto a Fundação não abriu. Mas eu estou aberto, assim, quem quiser pode conversar, pode montar um grupo e fazer essa oficina de criar a sua própria história, seus poemas, e a gente tem muitas histórias dentro de nós. Inclusive, a Carol está vindo aí no Conectando e ela vai dar as informações sobre como o pessoal pode participar dessas atividades. Bom, a entrevista, obrigada. A entrevista vai encerrando por aqui. Obrigada, viu, Marcelo? Eu muito que bonito agradeço trabalho. De poder estar aqui com vocês, compartilhando, e a gente, o que precisar da gente, pode contar. Muito legal o seu trabalho. A contação de histórias é uma arte antiga, viu? Histórias têm sido compartilhadas em todos os lugares e culturas como meio de entretenimento, educação e preservação da cultura e para passar adiante valores éticos e morais. Os contadores de história provocam em seus ouvintes um processo de construção de suas identidades sociais e culturais. A literatura oral é uma forma de arte construída a partir do improviso, porque o narrador não memoriza textos, e sim aprende uma sequência de ações roteirizadas. Esse tipo de literatura é composto pelo narrador e pela audiência. O narrador cria a experiência enquanto a audiência apreende a mensagem e se torna co-criadora da arte. Muitas vezes o narrador dialoga diretamente com a audiência. Imagina o efeito que isso não faz nas crianças. O Marcelo até deu uns exemplos aí. A contação de histórias aumenta a vontade da criança de se expressar e comunicar seus pensamentos e sentimentos.
Para saber mais sobre os projetos do contador de histórias Marcelo Fernandes, acesse as redes sociais dele. Você pode levar as crianças para assistir suas apresentações, participar de oficinas de criação de histórias. E olha, tem muito adulto que curte também, viu? O Marcelo desenvolve, por muitas vezes, trabalhos em conjunto com a prefeitura, e aí os eventos são gratuitos. É só acompanhar para saber quando eles acontecem. Vocês viram, é legal saber que tem todas essas atividades aqui em São José para as crianças, né? Fica ligado no nosso programa, que daí você tem acesso a esse tipo de informação. Olha, o Conexão Cultura vai ficando por aqui. Se você quiser assistir novamente esse programa ou qualquer outro, acessa o canal da TV Câmara no YouTube. E para ficar por dentro dos bastidores, próximas pautas e da vida cultural de São José dos Campos, fica seguindo o nosso Instagram, endereço aqui também. É isso, até a próxima semana.